Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente queria agradecer ao David que está aqui ao vivo e aos colegas que ao decorrer das aulas, hoje é a nossa última, pelo menos no caso das aulas ao vivo, tá gente? As aulas gravadas, os materiais continuam sendo postados, é claro. Mas eu queria agradecer a participação, a criatividade na elaboração, principalmente do ciclo 2, né, que é uma atividade de vídeo, a gente sabe que é um desafio para muitas pessoas não têm, um trabalho específico e experiência com relação à educação musical, tá. Mas eu espero que vocês que tenha sido útil, né, algum conteúdo do nosso guia, e que no futuro, caso você necessite de um projeto ou a gente vai fazer uma atividade ainda, né, falando em projeto, escopo de projeto, que é uma atividade desafiadora aí, que vai entrar no ciclo 5 de 18 pontos, e eu espero que vocês tenham gostado das dicas, tá? E que vocês, de alguma forma, né, vocês possam adaptar alguma coisa para a faixa etária que você atua, ou até mesmo caso você necessite de um projeto futuro no seu campo de trabalho. Tá bom? Agradeço a paciência, sei que muitos não gostam muito de educação musical, mas, né, é uma disciplina que cai nas provas de artes, é uma disciplina que cai no ENAD, inclusive o ENAD tem cobrado muita coisa de educação musical, para minha surpresa, antigamente não era tanto assim, e a gente faz aqui no UNES a nossa missão, dentro do possível, da correria, que é o modular, a gente tenta fazer uma pincelada dentro das possibilidades aí, para que vocês, né, caso necessitem, não se sintam tão crus. Então, a pedidos, né, eu vou fechar, esse assunto de educação musical, até porque essa é a última mesmo das educação musical, das disciplinas de educação musical que falam sobre essa parte mais didática e que fala um pouco desses educadores musicais que nós temos visto ao longo das disciplinas. Então eu vou fechar com essa oficina, são dicas muito simples, tá gente, que podem ser adaptadas, claro, para adolescente, para adulto, claro que alguns são mais específicos de criança, mas vocês podem, na criatividade aí, na necessidade de vocês, estar adaptando as atividades caso necessário, tá bom? Então, vamos fechar aqui. Sempre a gente tem uma atividade quebra-gelo, né, aquela tal atividade inicial que a gente fica sem graça se faz chamada, se faz, né, uma conversa, se põe uma música para iniciar aula de música, o pessoal às vezes tem uma certa dificuldade. Essa atividade, os integrantes devem seguir a ordem dos comandos, que no caso aqui seria nome, palma e pulo, mas vamos supor que a sua turma aí tem 20 pessoas. O ideal é que você não siga a ordem, da roda ou da fileira lá das cadeiras, mas que você aponte de alguma forma quem vai ser o próximo para pegá-los de surpresa, porque senão fica muito fácil, né. Então se é nome, palma, pulo, então seria: "Vânia", aí o terceiro da fila iria pular. Então se eu faço assim: "Sabrina", aí eu faço assim, o outro é palma, o último é pulo, e aí vai nessa ordem. Os integrantes têm que seguir essa ordem, né, na verdade o não sequencial vai fazer um pouco da questão da dificuldade, e você também pode fazer um pulso marcado por todos, independente da faixa etária, se é adulto, adolescente ou criança, todo mundo marca um pulso específico e o regente fala: "Juliana", aí o outro pula. O terceiro integrante, no caso escolhido, faria esse pulo. Você também pode fazer na ordem, nada impede, né, que você faça, mas o legal da surpresa é saber a questão da prontidão e se realmente eles estão atentos com o pulso marcado e também com os comandos. À medida que eles vão se interagindo, né, e vão gostando da atividade, você pode aumentar o grau de dificuldade para um quarto item, por exemplo, que poderia ser nome, Paula, pulo, estalo, ou uma estátua, ou agachar, aí vai de acordo também com a sua necessidade. Ou falar o nome de uma nota musical, por exemplo, tá? Então, é uma atividade meio quebra-gelo, meio inicial, bem simples, que vocês podem utilizar. A questão da marcação de pulso também com os nomes dos integrantes, né, às vezes a pessoa tem uma dificuldade com relação à lista de chamada, não ficar aquela coisa batida, falar: "Ah, aula de música, eu queria fazer uma coisa um pouco diferente", né. Então é uma forma também seria colocar um áudio com o pulso bem marcado, tá. Deixa eu só sair aqui.
No caso aqui, eu tô dando um exemplo, tá, da coletânea Batuque Batuta, que eu gosto muito dos áudios deles e da qualidade também, mas vocês podem utilizar o áudio que vocês quiserem. Esse exemplo que eu vou colocar um trechinho aqui, a gente estaria falando o nome no pulso, tá? De preferência, claro, no tempo forte. Então, na sílaba tônica do nome. Então, por exemplo, Vânia, Marcela. Então, nessa sílaba tônica do nome, você está colocando aí em cima da marcação do pulso desse áudio, tá? Então, seria mais ou menos assim, ó. Juliana, Paulo, Ricardo, Elisa, e por aí vai. Percebam que nada de infantil tem, então é um tipo de áudio que você pode usar em qualquer faixa etária, tá? No caso aqui, eu coloquei o exemplo do método Batuque Batuta, mas vocês poderiam usar qualquer tipo de áudio, de preferência, claro, que não tenha letra, que seja instrumental, para que as pessoas prestem mais atenção com relação ao pulso marcado, tá? E assim a gente também pode trabalhar a sílaba tônica, que aí no caso, com áudio ou sem áudio, também pode ser utilizado o gestual. Por exemplo, no primeiro tempo poderia ser uma palma no joelho, depois a palma e por último estralo. Então, no exemplo, Marcelo, Vânia. Eu não chegaria no último aqui por causa da questão da sílaba. Juliana. E aí você vai, né, utilizando essa questão da sílaba tônica, que é importante também. Ao mesmo tempo, vai trabalhando os nomes, a questão da chamada, a questão de memorização, e pode ser trocado por outras coisas. Por exemplo, cores, nome de animais, nome de frutas, né? No mesmo sentido da marcação da sílaba tônica, você poderia colocar outros assuntos, outras questões aqui. Animais, nome de fruta, de legumes ou verduras, e aí vocês podem estar variando a atividade também. Com relação aos conceitos musicais trabalhados, eu gosto muito de trabalhar com as bolinhas de EVA, que no meu caso é o que eu acho que funciona legal para várias idades, tá? Deixa eu só baixar aqui para vocês verem e para vocês entenderem. Ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 bolinhas. Por quê? Por causa do compasso quaternário, tá? Então, se eu estou trabalhando o binário 1, 2, 1, 2, 1, 2, ternário 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Deixa eu chegar um pouquinho aqui para ver se fica melhor, ficou meio claro. Quaternário 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. De acordo com o ritmo da música. Aí você pode trabalhar, né? Por exemplo, no caso de uma música binária. Ternário. Quaternário. Dois, três, quatro. 1, 2, 3, 4. No caso aqui, eu coloquei esses exemplos, mas poderia ser qualquer outra música, tá? Aí a gente vai adequar de acordo com a faixa etária. A ideia é a mesma. É a questão de manter o pulso e, ao mesmo tempo, estar trabalhando essa questão aí dos compassos. Nesse mesmo estilo de conceito de compasso, eu também posso trabalhar estilo musical, por exemplo. Mas a ideia aqui é a mesma, tá? Vou colocar agora um binário, novamente. 1, 2.
Ternário. Poderia ser uma valsa ou uma guarânia. Aí eu tô entrando no sentido do estilo mesmo. 1, 2, 3. Quaternário. O rock. Então, aí no caso, vai depender do que você prefere. Pode ser trabalhado a mesma atividade usando a questão do pulso e compasso ou a questão também dos estilos musicais, tá? É uma coisa muito simples, dá para fazer em qualquer idade, a gente só vai adaptar o áudio. Na primeira vez, vocês viram que eu coloquei exemplos de músicas mais infantis, né? Marcha Soldado, Binário, Cravo Brigou com a Rosa, Se Essa Rua Fosse Minha. Depois eu fui mais ou menos parecido com o estilo do binário. Na segunda vez dos estilos eu coloquei um samba. Depois eu coloquei, quer dizer, desculpa, um baião. No caso do ternário, poderia ser uma valsa ou uma guarânia. Eu escolhi uma guarânia. O rock, quaternário, e assim sucessivamente, dependendo, né, da faixa etária, você pode estar adequando também para a questão dos estilos musicais, tá? Dá um efeito super interessante. A intensidade, ela pode ser trabalhada de duas formas. Ou vocês podem fazer aquele famoso jogo do quente, morno, frio, só que passando isso para a questão da atividade musical, e o anel de pedra verde, que eu vou explicar na versão da Bia Bedran, que seria para crianças, tá? Que aí seriam alunos menores. E a questão do quente, morno, frio, dá para fazer com adolescentes e até adultos. O que seria isso? Uma pessoa é retirada da sala, um aluno, um participante de uma oficina, seja o que for. Aí você vai pegar e vai combinar com a turma que vocês vão cantar uma determinada música. Pode ser, inclusive, uma música que está sendo trabalhada naquele momento. Então, vamos supor que está cantando aí o Aquarela do Toquinho. Aí, a gente escolhe um objeto na sala, que está ou na sala ou no pátio, que está naquele local onde vocês estão, né? Claro. Aí vocês vão escolher um objeto. Aquela pessoa que foi retirada da sala, ela vai retornar. Quanto mais longe ela estiver do objeto que foi escolhido, vocês vão cantar na intensidade mais suave, mais fraca. Quando estiver próximo, mas não tão perto, na intensidade do som médio vocal. E quando estiver muito perto, vocês vão cantar muito forte, vai aumentando o volume, para que a própria pessoa tente perceber, né, que foi modificado esse volume. Vocês não vão dar nenhum tipo de indício, nenhum tipo de indicação do que vai ser feito, simplesmente vai acontecer isso. É claro que a primeira pessoa vai ser pega de surpresa, um segundo componente ele já vai entender a dinâmica da atividade. Isso dá um efeito muito legal. Eu fiz isso tanto com alunos de 12, 13 anos, quanto fiz com alunos menores e a participação e a intensidade deles foi a mesma, né? Essa questão da provocação do colega, de saber se o colega está realmente atento, às vezes você escolhe um objeto, assim, muito difícil que ninguém imaginaria que você fosse escolher, né? Ou num ponto da sala que ele não teria muita ideia, mas talvez pelo aumento do volume sonoro da voz, ele consiga achar. Tá? A versão 2 que está aqui na tela, que é o Anel de Pedra Verde, é uma cantiga da Bia Bedran, que fala assim: eu perdi o meu anel no buraco da parede, quem achar me dá de volta meu anel de pedra verde, ora de frente para frente, ora de trás para trás, ora de frente para frente, ora de trás para trás. O sentido é o mesmo, porém, ao invés do objeto, você vai pegar um anel, todo mundo vai fingir que está com o anel na mão. Pode ser em roda, pode ser na própria carteira na sala, e vai depender muito do espaço físico. E aí todo mundo finge que está com o anel. Então, para frente, para trás, todo mundo com a mão fazendo de conta que está com o anel. E aí é o mesmo esquema, a pessoa tem que adivinhar com quem está. E aí, de acordo com ela andar pela roda ou pela sala, dependendo da dinâmica que você fizer, ela tem que tentar se situar também se ela está próxima ou não de quem realmente está com o anel, tá? Então, é parecido a ideia, porém não é igual. Forma musical. Também sugiro que seja música de preferência instrumental, embora o Senhor Coelho, que é também uma indicação do método Batuque Batuta, que tem uma letra bem interessante, mas eu vou falar do Cachorrinho aqui, que é uma indicação também desse método.
ela é uma música instrumental. Então, o ideal é que, se for feito com adolescentes, as pessoas estejam caminhando mais calmamente pela sala num determinado instrumento. Na outra parte da música, elas vão poder, de repente, usar o espaço do chão ou usar o espaço mais acima, né, vocês podem delimitar ali espaço baixo, planos, né, baixo, médio e alto, aí vai ser de acordo também com a dinâmica que você preferir. E o ideal é que eles percebam realmente que tem uma diferença numa parte para outra parte, ou seja, é uma música de forma binária, né? A gente tem a parte A, que é um determinado instrumento se destacando, a parte B, às vezes modifica o andamento, ou aparecem mais instrumentos. É interessante que os próprios alunos, né, vão questionando, e se você falar assim, o que vocês ouviram? Tem diferença em alguma parte, em outra? E a primeira vez deixar mais livremente. Para a adaptação da educação infantil, a gente chama até de cachorrinho, sugere-se que eles imitem o cachorrinho e vão, né, pela sala. Aí, quando for a parte mais calma da música, que geralmente é feito pela flauta, eles vão descansar, eles vão dormir, eles vão, né, ficar mais paradinhos e depois, quando voltar o determinado tema mais rápido, eles retornam novamente. Então, eu vou colocar só um pedaço para vocês entenderem, ó. Aqui, no caso, pode ser adaptado, por exemplo, fazer coelho na época de Páscoa, né? Ou usar as mãos e na outra parte mais o chão para fazer os gestos, os casos dos adolescentes. Não vou deixar tocar inteiro por causa dos direitos autorais, mas vocês perceberam que a primeira parte A, ela é mais rapidinha, né, feita pelo piano, e a parte B, ela já é uma parte feita pela flauta, também com o piano, mas um pouco mais calma. Então é mais ou menos essa a ideia. Pode-se trabalhar músicas que são fáceis de saber pergunta-resposta, como, por exemplo, a Primavera do Vivaldi, um pedacinho da Nona Sinfonia do Beethoven, aí para os adultos, né? Que parte que é a pergunta, que parte que é a resposta, o que eles perceberam, as partes são iguais, o que tem de diferente. Então, essa questão da forma musical, ela pode ser trabalhada com o corpo, ela pode ser trabalhada no aspecto auditivo, de várias formas, tá? O Senhor Coelho é uma cantiga que trabalha dois aspectos diferentes. Eles falam em português, depois tem um trecho que fala um pouco em italiano, também é bem interessante. E tem uma hora que entra a mulher cantando, depois entra o homem. Então, ou seja, esses tipos de música que tem essas diferenciações, elas ficam mais fáceis de se explicar a questão da forma musical, tá? Independente da faixa etária, claro, né, que aqui eu escolhi uma cantiga instrumental, que pode ser trabalhada com criança e adolescente, mas o Senhor Coelho é mais infantil mesmo, tá? Agora vamos para algumas atividades gestuais, digamos assim, né? Aí tem o periquito, que é uma canção praticamente folclórica, né? Vocês vão ver outras versões dela em aspectos um pouquinho diferentes e ela é mais indicada para crianças e educação infantil. Periquito, periquito, parece que você vai. Periquito, periquito, onde é que você vai? Para cima, para baixo, para frente, para trás. Para cima, para baixo, para frente, para trás. O ideal é fazer em dupla. Aí, na hora que começar a música de novo, troca o par. Se for uma turma muito grande, você pode fazer a roda de fora e a roda de dentro, sendo que um está virado de frente para o outro em número par, claro, de preferência. E aí depois essa roda só de dentro ou só de fora pode caminhar. E aí eles vão trocando de par e vão fazendo os gestuais, tá? O Mazu, ele também é uma cantiga de roda, porém ela é feita com espaçamento. As pessoas não vão dar as mãos e nem vão ficar paradas, grudadas. Elas vão dar um pequeno espaço que dá para uma pessoa passar no meio, como se estivesse fazendo assim, estivesse tricotando lá, né, não sei, passando uma linha ali no meio da costura. Então, os integrantes estão em roda e um integrante que é escolhido, ele vai passar entre os participantes, tá? Deixa só eu pegar esse link aqui, que aí eu já vou jogar aqui para quem está ao vivo. Já vai dando uma ideia do que eu estou falando. E é difícil fazer isso online, né? Se fosse ao vivo, a gente estaria fazendo tudo isso junto. Olha só.
É esse link aqui que eu fiz com criança para vocês terem uma noção melhor, caso queiram ver. Aí, o que que acontece? A música fala assim: pra dentro e para fora, Mazu, Mazu, pra dentro e para fora, Mazu, Mazu. Então, assim, enquanto a pessoa tá cantando, ela tá tricotando, ela tá passando no meio dos componentes, então ninguém sabe quem vai ser escolhido. Aí, de repente, ela para na frente de uma das pessoas da roda, você não sabe se é o primeiro, se é na sequência, se ela vai escolher mais no meio. Aí ela vai falar assim: eu limpo essa janela, Mazu, Mazu. O ideal é que a pessoa que está na frente dela, como se fosse um espelhamento, fizesse junto. Eu limpo essa janela, Mazu, Mazu. Aí a pessoa anda de novo, como se estivesse tricotando. E aí ela vai escolher outra pessoa para falar a próxima frase. Eu pego um companheiro, Mazu, e puxa alguém, Mazu. Eu pego um companheiro, Mazu, Mazu, e muda essa pessoa de lugar. E no último, ela para novamente de frente de alguém da roda e fala: eu danço engraçadinho, Mazu, Mazu. Eu danço engraçadinho, Mazu, Mazu. E puxa alguém. Aí nessa última parada, essa pessoa vai para o meio da roda e começa tudo novamente. E o legal do Mazu é que ele não tem uma ordem cronológica. A pessoa pode fazer isso e puxar quem ela quiser da roda, tá? Dá um efeito super legal e também pode ser feito em qualquer faixa etária. E também é claro que vocês podem dificultar os comandos, né? Aqui a gente foi feito pensando em criança, mas vocês podem fazer outras coisas que são mais difíceis. O objetivo aqui é a questão da prontidão e é uma atividade meio de espelho, né? O espelhamento ele é muito usado no canto, ele é muito usado nas atividades rítmicas e no teatro, inclusive. Esse aqui faz muito sucesso com as crianças, aí é mais para criança mesmo, a não ser que vocês adaptem. Chama Laranja da China. Laranja da China vai transformar todos vocês em irmãos de. Então, aqui o objetivo é trabalhar as partes do corpo. Se eu falar assim, irmãos de mão, aí 2 colegas grudam as mãos, mão com mão, e fica. Poponeta pita, petape, puxe. Poponeta pita, petape, plim. Na palavra plim faz uma estátua. Aí as mãos continuam grudadas, a parte escolhida pelo educador ou pelo regente não pode mudar. E eles têm que ficar de estátua até você começar de novo. Aí você vai falar uma outra parte do corpo. Laranja da China vai transformar todos vocês em irmãos de cotovelo. Aí gruda cotovelo com cotovelo. Poponeta pita, petape, puxe. Poponeta pita, petape, plim. E a ideia é quem se mexer, da dupla ou os dois, caso né, comecem a rir ou mexam, sai da roda, saiu da atividade, até ver quem vai ficar até o final. Aí você vai dificultando. Pé, joelho, costa, bumbum, testa. Você vai aumentando o nível de dificuldade aí para que as duplas não consigam ficar muito tempo em estátua, a parte que você escolheu colada, né? Testa com testa, costa com costa, é mais ou menos isso. E dá um efeito também muito interessante. Parece que não, mas eles dão muita risada, eles gostam bastante, faz muito sucesso, é uma das minhas preferidas, assim, do final da aula. Esse da viuvinha é uma cantiga de roda um pouco mais tradicional, pode ser feito até com adulto, tá? E ela fala: viuvinha da banda da além, quer se casar, mas não sabe com quem. Tem alguém no meio da roda. Este sim, este não. Este sim que é do meu coração. Na hora que falar o são da palavra coração, todo mundo tem que segurar a mão de alguém. Quem ficar sozinho é o viúvo ou a viúva da vez. No caso de adolescentes e adultos, eu sugiro que vocês façam uma roda de fora e uma roda de dentro. A roda de fora vai girar para um lado, a de dentro para o outro, vai ficar ao contrário. E na hora que falar a palavra são, todo mundo tem que segurar a mão de alguém. Isso aí, com adulto, fica super legal, as rodas girando ao contrário, e parece que não, mas é um pouquinho mais difícil, dá um efeito bem interessante. Muita gente fica perdido, outros conseguem ir rápido. Vocês podem usar também outras cantigas, se vocês quiserem, tá? Essa aqui foi indicado num curso que eu fiz, mas pode ser outra cantiga de roda também.
E essa aqui pode ser feito com adulto, inclusive eu fiz no curso e achei bem interessante, mas aí também não dá para fazer, assim, em qualquer faixa etária, tá. Essa é uma dinâmica, assim, que eu já não indico para crianças menores e para adolescente depende muito do perfil da turma. Conta a história de um rei, que era muito sério, e nesse reino as pessoas, tinham seus afazeres, né, e às vezes eles se reuniam em algumas festividades. E o rei, ele era muito sério, assim, ele não gostava muito de liberar vinho nas festividades lá do castelo, não. Mas até que um dia, por engano, eles pegaram lá, achando que era água, e de repente serviram o vinho para os componentes. Aí vocês teriam que adaptar a história para a criança, é claro, né? Não podemos falar de vinho. Aí, de repente, um componente de levantou e falou assim: Minuê, minuê, me gusta la danse, me gusta la danse, minuê, minuê. Aí não tem jeito de eu fazer perfeito aqui, porque eu estou sentada, mas o ideal é que você faça assim com o pé. É uma cantiga adaptada meio francesa, né? Então você põe um pé, minuê, e o outro de cá, minuê. Me gusta la danse, me gusta la danse, minuê, minuê. Ah, mas eu tô cansado de dançar sozinho. Vem cá, fulano. Aí o fulano vai para sua frente. Aí você segura, né, na cintura da pessoa, mas com um bom afastamento, porque o rei é meio bravo e fica todo mundo assim meio com medo, mas vamos lá. Aí as duas pessoas vão mexer o pé junto. Minuê, minuê, me gusta la danse, me gusta la danse, minuê, minuê. À medida que a fila vai crescendo um pouquinho, aí você fala assim: ah, mas em vez de segurar na cintura, eu vou segurar na cintura do colega da frente. E continua cantando. Mas aí na terceira rodada, eu vou tentar pegar duas pessoas na frente do meu colega da frente. Então vocês imaginam como que fica essa roda nessa fila, né? Extremamente grudada e todo mundo tendo que balançar o pé ao mesmo tempo, senão todo mundo cai junto. E aí vai o menuê, que depois de muito vinho e depois de muita festa, o rei já nem estava vendo mais o que tinha acontecido e ele acabou ficando até feliz que não via aquele povo há tanto tempo dar risada. Essa aqui eu fiz num curso e eu achei muito interessante, mas é claro que não é para qualquer turma que pode ser aplicada. Mas diga-se de passagem, muito legal também. Aí essa já não é infantil, mas dá um efeito super legal. Bom, pessoal, eu citei aqui a coletânea Batuque Batuta, que é da editora Saraiva, tá? Para quem trabalha ou pretende trabalhar com educação musical na escola regular, principalmente, para mim é o livro mais completo que existe, tá? Eu aconselho que você tenha essa coletânea ou que a sua escola possa pedir. Teve um período que ela estava em esgotamento, espero que tenham voltado à produção, porque os áudios são de uma qualidade assim excepcional, que muitos que eu usei aqui na aula hoje, né, do cachorrinho, do pulso, muito legal. E aí você não precisa ficar caçando áudios na internet, o material já vem todo com os objetivos citados, já vem com os planos prontos para você praticamente adaptar. É muito, muito legal. Quem não tem uma apostila de artes ou específica de música, pode direcionar aqui, dá um efeito muito interessante. E ele vai sempre recapitulando alguns conteúdos trabalhados, na medida que ele vai passando as atividades. Que é esse aqui, esse é o terceiro volume da capa, do Márcio Coelho e Ana Favaretto, que eu indico e acho um dos melhores métodos da atualidade de musicalização que eu vi para ensino fundamental. O Palavra Cantada não podia deixar de citar, tem atividades maravilhosas, né, e umas até muito difíceis que dá para fazer até com adulto, né, eles usam bambolê, eles usam cabo de vassoura, na cantiga lá do quadrado, tem coisas bem difíceis que a gente pode adaptar também para os adultos e adolescentes, que dá um efeito muito legal. Jogos com copos, né, a gente pode adaptar, lógico, a ideia e colocar, por exemplo, uma música internacional da atualidade, que eles gostam muito, que está na moda, então vale a pena também conferir para quem... Eu acredito que todo mundo conheça, mas para quem ainda não teve oportunidade, vale a pena. E para crianças, eu também indico a Cecília Cavalieri França, que tem um dinamismo e todo um cuidado para as letras, assim, que são maravilhosas para o trabalho, mas é ela mais para criança mesmo, tá? Ela tem um trabalho fantástico. Esse exemplo é o Para Fazer Música, mas ela tem muitos livros, toda a cor, o trabalho dela, poemas musicais, que é maravilhoso também.
Muitos desses livros, a maioria deles tem a parte de áudio já gravada, que também dá para fazer um efeito legal. Junto com a Cecília, eu indicaria a Thelma Chan e Eni Parejo também, que tem trabalhos maravilhosos. A Eni Parejo, ela tem uma linha mais de sensibilização, que é até o nome da apostila 1 dela, e de escuta e expressão musical, mas também vale a pena dar uma olhadinha aí e conhecer o material dela, que também é fantástico. Desde a parte, assim, de aquecimento vocal, de relaxamento corporal, até a indicação de atividades, quase todas as atividades dela são com trechos de músicas clássicas, não é músicas da atualidade, e ela faz isso de uma forma muito interessante e construtiva para as atividades. Dá para usar com adultos, inclusive, justamente por não ter letra, né? É sons de piano, violino, trechos de obras conhecidas, e é muito interessante o trabalho também, tá? Essa aí é a capa, né, da iniciação e sensibilização. Bom, pessoal, e aí eu finalizo a disciplina. Espero que vocês tenham gostado de algumas dessas dicas. E o que vocês precisarem, né, eu estou à disposição, claro, tá? E desculpem qualquer coisa, o modular é muito corrido, às vezes não dá tempo da gente falar de tudo que tem, mas que de alguma forma possa ter sido útil para vocês, tá bom? Bom, agradecer aos colegas mais uma vez aqui ao vivo. Vou pausar a gravação, que se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Esse material, não o PowerPoint, mas um material em PDF das atividades que foram realizadas aqui vai estar disponível para vocês aí como oficina de musicalização, tá? Caso vocês tenham interesse, depois é só acessar. E obrigada mais uma vez. Deixa eu pausar aqui.